E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao dia 147 do nosso plano de leitura Pneuma BR. Hoje a gente vai passear por Romanos, 1 Samuel e também pelos Salmos. Olha, à primeira vista parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vocês vão ver como um tema central costura tudo isso. A enorme diferença entre o jeito humano de julgar e a validação que vem de Deus. Bora mergulhar nisso. E a gente já começa com essa frase de impacto, lá de Romanos. É uma daquelas afirmações que já chegam com os dois pés na porta, sabe? Coloca a gente para pensar sobre essa questão do julgamento. Paulo não está falando só do ato de julgar, mas da base, do fundamento sobre o qual qualquer julgamento é feito, seja um nosso ou de Deus. Então, bora aprofundar um pouquinho mais em Romanos capítulo 2. O raciocínio que Paulo constrói aqui é fundamental para a gente conseguir conectar com as outras leituras de hoje. Ele vai desenhar um contraste bem nítido. E olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o nosso jeito de julgar, né? Muitas vezes ele é baseado só na aparência, acaba sendo parcial. Mas, do outro lado, o padrão de Deus é completamente diferente. É um julgamento, como diz o texto, conforme a verdade, totalmente imparcial. E o mais importante, focado no que está dentro, no coração, não só no que os olhos veem. E aí Paulo continua, ele toca num ponto bem sensível, o perigo da hipocrisia. A crítica aqui é direta. De que adianta conhecer a lei, ensinar os outros, se na prática as nossas ações não batem com o nosso discurso? Essa desconexão, segundo o apóstolo, cria uma contradição que invalida tudo. Beleza. Agora, vamos sair um pouco da teoria de Romanos e ver isso acontecendo na prática. A história da ascensão de Saul lá em 1 Samuel é um exemplo perfeito, um verdadeiro estudo de casos sobre esse assunto. E aqui a gente vê o julgamento humano na sua forma mais crua. Mal Saul é apresentado e uma parte do povo já o desqualifica na hora. Como é que esse cara pode nos salvar? É um julgamento instantâneo, baseado sabe-se lá em quê, talvez na aparência, mas a história vai mostrar que eles não podiam estar mais errados. Pois é, e o que acontece em seguida é um processo de validação que não está nem aí para a opinião popular. A sequência é muito clara, né? Primeiro, a escolha vem de Deus. Depois, o próprio Saul hesita, se esconde no meio da bagagem, aí surge uma crise, uma ameaça externa, e é nesse momento que, segundo o texto, o Espírito de Deus age através dele. A validação dele vem da atitude, não da aclamação. E que atitude, hein? Olha só esse número, 330 mil. É a quantidade de homens que se uniram a Saul. Imagina só essa mobilização. A narrativa destaca que foi o temor do Senhor que uniu o povo, ou seja, aquele ceticismo do começo se transformou num apoio militar gigantesco. Então, a grande lição da história de Saul é essa: a liderança dele foi confirmada pela ação inspirada por Deus, e não porque as pessoas gostaram dele de cara. A opinião inicial da galera se mostrou totalmente irrelevante diante do que aconteceu depois. Ok. A gente viu o cenário de uma nação inteira com Saul. Agora, a nossa próxima leitura nos leva para um lugar muito mais íntimo, para o coração de Davi. O Salmo 56 é basicamente um desabafo sobre o peso de lidar com o julgamento e a oposição das outras pessoas. Dá para sentir a angústia na leitura, né? O salmista descreve uma opressão que não para. Ele se sente atacado, pressionado, diz que as palavras dele são distorcidas. É a sensação de estar cercado por gente que só te julga e te critica. Só que aí vem a virada do salmo. No meio desse caos todo, a resposta dele não é revidar, não é se desesperar. Ele muda o foco completamente e declarar: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. A estratégia dele contra a hostilidade humana é a confiança em Deus. E isso tudo levanta uma pergunta que amarra as leituras de hoje. Pensa bem, se a história de Saul mostra que a opinião pública muda o tempo todo, e se o Salmo de Davi mostra como essa opinião pode ser pesada, então onde é que a gente pode encontrar uma base de confiança que seja realmente estável? E para explorar essa questão, a gente volta para Romanos. É lá que Paulo apresenta um conceito que meio que amarra todas as pontas soltas e resume o tema central do nosso dia. E o conceito-chave que ele usa é muito poderoso: circuncisão do coração. O que ele está querendo dizer é que a verdadeira marca de quem pertence a Deus não é um ritual externo, mas sim uma transformação que acontece por dentro, operada pelo Espírito. É a grande diferença entre ter uma aparência religiosa e ter uma realidade espiritual. Então vamos juntar as peças. O que Deus realmente vê segundo essas leituras?
Ele não está olhando para a aparência física, como no caso de Saul, ele não se importa com o status religioso externo, como Paulo argumenta em Romanos, e ele não se baseia na opinião dos inimigos, como Davi aprendeu no Salmo. O ponto em comum, no fim das contas, é o que está dentro, a fé e a obediência que nascem de um coração transformado. Bom, então para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande ideia e a reflexão que emerge da conexão entre essas 3 leituras do dia 147? A conclusão do argumento de Paulo em Romanos fecha com chave de ouro. Ele diz que, para a pessoa que tem esse coração circuncidado, o louvor, o reconhecimento, não vem das pessoas, mas vem de Deus. É a ideia de que a avaliação divina é o que realmente conta. Então a moral da história de hoje, que a gente viu em todas as leituras, é bem clara, né? A aprovação que realmente importa, aquela que vale a pena a gente buscar, não vem da multidão, não vem da opinião pública, vem do Criador. E aí, essa reflexão fez sentido para você? Se você curtiu essa análise, não esquece de deixar um like e de seguir o Pneuma BR para a gente continuar essa jornada de leitura juntos dia após dia. Amanhã tem mais. Um abraço e até lá!